Você já se perguntou como os cristãos podem navegar no mundo da política sem serem aprisionados por ideologias? É fácil se perder em meio às narrativas políticas e acreditar que uma delas tem todas as respostas, mas o Evangelho nos desafia a algo maior: discernir e viver à luz da soberania de Deus acima de qualquer sistema humano. No vídeo de hoje, vamos explorar como os cristãos podem ir além das ideologias políticas, analisando temas como pluralismo, discernimento espiritual e a ordem da criação. Além disso, veremos como as ideologias negam o pluralismo e distorcem a narrativa cristã. E aí, será que é possível viver sem se deixar cooptar totalmente por uma ideologia política? Como ser cristão e manter um compromisso com Deus acima das ideologias que estão sempre tentando nos seduzir? A primeira coisa que nós precisamos entender é que há uma pluralidade de posições e de ideias no mundo. Mas o que é pluralismo, afinal? O pluralismo é a ideia de que a sociedade é composta por diferentes esferas ou áreas de atividade, cada uma com a sua função específica e independência relativa. Essas esferas incluem, por exemplo, a família, a igreja, o governo, a economia, a educação, a ciência, as artes. O conceito central do pluralismo é que essas esferas têm sua própria autoridade e limites, conforme estabelecidos por Deus na ordem da criação. Nenhuma dessas áreas deve dominar ou absorver a outra, pois cada uma tem o seu papel único no funcionamento da sociedade. Essa abordagem é fortemente influenciada pela filosofia reformada e por pensadores cristãos como Abraham Kuyper e Herman Doivert. David Koyzis, em sua análise do pluralismo, se apoia especialmente nessas duas figuras para construir a sua visão teórica. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Abraham Kuyper foi um teólogo, estadista, jornalista holandês, é uma das figuras centrais na formulação do conceito de pluralismo estrutural. Kuyper cunhou o termo soberania das esferas, que sustenta que Deus criou diferentes áreas da vida, como a família, o Estado, a arte, religião, com suas funções e propósitos específicos. Cada esfera possui uma soberania ou autoridade que não deve ser usurpada por outra. Por exemplo, o governo não deve interferir na liberdade religiosa de uma igreja. A igreja, por sua vez, não deve regular as funções de um sistema de mercado ou controlar a ciência. Kuyper acreditava que esse equilíbrio entre as esferas reflete a ordem divina da criação e protege a liberdade humana dentro de cada área. Em sua famosa declaração, ele enfatizou: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga isso é meu. Outro nome é Herman Doivert. Ele vai falar da diferenciação social. Um influente filósofo reformado holandês, ele desenvolveu ainda mais esse conceito de pluralismo. Ele argumentou que as diferentes esferas ou modalidades da sociedade refletem uma ordem da criação projetada por Deus. Doivert chamou a atenção para a importância da diferenciação social, que é o reconhecimento de que cada esfera possui normas internas que devem ser respeitadas. Para Doivert, a violação dessa diferenciação, quando uma esfera tenta dominar a outra, cria desequilíbrios sociais e políticos. Vamos a um exemplo. Quando o Estado tenta dominar o funcionamento da economia, pode resultar em totalitarismo ou controle centralizado. Quando a ciência tenta se posicionar como a autoridade máxima sobre a moralidade e a religião, acabamos com uma sociedade desumanizadora e reducionista. Se você deseja explorar mais sobre pluralismo estrutural, soberania das esferas, eu vou indicar aqui algumas leituras que vão ajudar você, que vão enriquecer o teu entendimento. Primeira delas, Calvinismo, um conjunto de palestras em que Abraham Kuyper expõe a sua visão sobre a soberania das esferas e como ela se aplica às diferentes áreas da vida. Existe em português, o título é bem esse mesmo, Calvinismo. Não se deixe enganar, a maneira como o termo calvinismo é aplicado aqui não se resume ao que a maioria das pessoas costuma entender. Se você ler, vai entender o que eu estou falando, vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Vou deixar o link na descrição abaixo, dá uma conferida lá depois.
Raízes da Cultura Ocidental. Esse é um outro livro de Hermann Doivert. Esse livro aborda a filosofia reformada e também a ordem da criação, com foco na diferenciação social a que nos referimos. Em português, então, Raízes da Cultura Ocidental. Você encontra outras obras em português do Hermann Doivert. Para quem se interessar pelo tema das esferas de soberania, também da pluralidade, eu indico dar uma olhada em Doivert. E um outro livro que já temos citado aqui em outros momentos é de David Koyes, um texto base que inspira esse conteúdo, onde ele explica as ideologias políticas e como o pluralismo reformado oferece uma alternativa cristã. Trata-se da obra Visões e Ilusões Políticas, o link também é aqui embaixo na descrição. Esse livro, aliás, está na sua segunda edição aqui no Brasil. E aí, dito tudo isso, você pode perguntar, bom, mas o que isso importa? Por que isso é importante? Bom, quando entendemos o pluralismo sob a perspectiva cristã, conseguimos discernir melhor as estruturas da sociedade. Ele nos ajuda a evitar os extremos, como quando o governo tenta controlar a religião, como acontece em regimes totalitários, ou quando a religião tenta ditar diretamente as políticas do Estado. Em vez disso, o pluralismo aponta para uma sociedade ordenada, em que cada esfera funciona de acordo com a sua vocação divina, contribuindo para o bem comum sem usurpar a autoridade da outra. Quais são os tipos de pluralismo? Bom, existem alguns tipos de pluralismo diferentes. Alguns autores já falaram a respeito disso, né? Por exemplo, pluralismo ou pluralidade, vamos pensar em 3 tipos básicos. Um deles, que nós já nos referimos, é esse pluralismo estrutural, que se refere à existência de diferentes esferas sociais, como família, igreja, Estado, cada uma com a sua função única. A família é responsável por cuidar e educar os filhos. Já o governo é responsável por garantir a ordem e a justiça. Outro tipo de pluralismo é o pluralismo confessional. Aqui se refere à diversidade de crenças religiosas e visões de mundo presentes numa sociedade. Isso reconhece que em uma sociedade convivem diferentes religiões, diferentes filosofias, como o cristianismo, o islamismo e até mesmo o ateísmo. E um terceiro tipo de pluralismo é o direcional. Trata-se da forma como as pessoas usam a sua liberdade para viver e tomar decisões dentro dessas esferas. Por exemplo, 2 pessoas podem participar da mesma esfera econômica, mas uma pode operar com base em princípios cristãos, enquanto outra age com base em interesses egoístas. Esses tipos de pluralismo diferente nos ajudam a entender como o mundo está organizado e como Deus estabeleceu uma ordem na sua criação. O pluralismo estrutural, em especial, é um conceito-chave para compreender a ideia de diferenciação social. Vamos falar um pouco mais sobre isso então, diferenciação social e a ordem da criação. O que seria isso? A diferenciação social é o princípio que reconhece que cada esfera social tem uma função específica dada por Deus. Isso significa que a igreja não é chamada a realizar as funções do governo. Nem o governo deve usurpar o papel da família. Essa diferenciação reflete a ordem da criação, que é o modo como Deus projetou o mundo para ele funcionar. A ideia de diferenciação social nos ajuda a compreender o mundo humano, especialmente as diversas esferas da vida criadas por Deus, como família, Estado, igreja, economia, ciência, cultura e assim por diante. Cada uma dessas esferas tem seu papel específico e normas próprias que devem ser respeitadas. Essa diferenciação nos protege de distorções, como quando uma esfera tenta usurpar a autoridade de outra, gerando desequilíbrio. Vamos a um exemplo prático. Considere o papel do Conselho Federal de Medicina, CFM, aqui no Brasil. O CFM é uma entidade que regula e supervisiona a prática da medicina, protegendo a ética médica e o atendimento à saúde da população. Sua atuação está diretamente relacionada à esfera da saúde e ciência, não à política ou à religião. Agora, imagine o que aconteceria se o CFM começasse a atuar como um órgão político, ditando diretamente as políticas de governo, ou se passasse a agir como uma organização religiosa, impondo práticas baseadas em crenças específicas. Isso violaria os limites da esfera da medicina, prejudicando tanto a saúde pública quanto a autonomia de outras esferas, como o Estado e as igrejas. Por outro lado, pense no Estado interferindo excessivamente na prática médica, ignorando as normas éticas estabelecidas pela comunidade médica. Isso também representaria uma invasão indevida que pode enfraquecer a eficácia e a moralidade dessa esfera específica.
A ideia, então, é que cada esfera tem a sua própria soberania, dada por Deus, e deve operar dentro de seus próprios limites, contribuindo para o bem comum sem dominar as demais. Em se tratando de unidade ou de absoluto, existe uma famosa frase atribuída a Oliver O'Donovan, em que ele diz que a unidade é própria ao Criador e a complexidade ao mundo criado. Como então as ideologias negam o pluralismo? As ideologias políticas, ao contrário do pluralismo, tendem a absolutizar uma esfera social ou um aspecto da criação maior de Deus, colocando esse aspecto no centro de tudo. Elas negam o pluralismo ao tentar unificar todas as áreas da vida sob uma única visão ou objetivo. Por exemplo, o socialismo frequentemente absolutiza a esfera econômica, propondo que o governo centralize o controle dos recursos em nome da igualdade. Já o nacionalismo absolutiza a identidade nacional, colocando a nação acima de outras esferas, como a igreja ou a família. O liberalismo absolutiza o indivíduo, sugerindo que as escolhas pessoais são mais importantes do que as responsabilidades comunitárias. Essa tendência de absolutização é uma forma de idolatria, pois substitui Deus e sua ordem pela centralidade de algo criado. Mediante tudo isso, o cristão deve buscar sempre por discernimento espiritual diante de todas as coisas, nesse caso também frente às ideologias políticas e os desafios de viver num contexto cultural e político específico. E aí você pode também me perguntar, mas vem cá, o que é esse negócio de discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a habilidade de julgar e interpretar situações à luz da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Isso nos capacita a identificar quais aspectos das ideologias refletem valores alinhados ao reino de Deus e quais são contrários à sua vontade. Nem é preciso dizer o quanto é fundamental que os cristãos conheçam a palavra de Deus. Qual é a aplicabilidade do discernimento espiritual na vida política? Vamos de novo aqui para exemplos. Podemos considerar uma política pública que busca combater a pobreza. Superficialmente, pode parecer uma proposta justa, uma proposta solidária, mas ao examinarmos mais de perto, pode haver ali aspectos que promovam dependência excessiva do Estado ou que ignorem as responsabilidades de outras esferas da sociedade, como a família, a igreja e as comunidades locais. Aqui, o discernimento espiritual ajuda o cristão a reconhecer os limites do papel do Estado e a importância de respeitar a diferenciação social criada por Deus. Além disso, discernir espiritualmente implica evitar a armadilha de idolatrar uma ideologia ou partido político. David Koyzis alerta que muitas ideologias políticas negam a soberania de Deus ao absolutizar elementos criacionais como o mercado, o Estado ou a classe trabalhadora e os transformam no ponto central de seus programas políticos. O discernimento espiritual permite que o cristão identifique essas distorções, lembrando que apenas Deus é digno de verdadeira e real adoração. Na prática, isso significa que o cristão deve ser crítico ao avaliar promessas políticas que se apresentam como soluções definitivas para os problemas da sociedade. Poderíamos pensar numa política que promove igualdade. Ela pode, ao mesmo tempo, violar princípios bíblicos sobre responsabilidade individual ou a própria estrutura familiar. Já uma outra proposta, que parece fomentar a liberdade, pode negligenciar os pobres e vulneráveis, indo contra o mandamento de cuidar do próximo. Essa abordagem toda nos convida a agir como embaixadores de Cristo também na política, buscando sempre alinhar nossas escolhas e ações com os valores do reino de Deus. Afinal, discernir espiritualmente é reconhecer que todas as esferas da vida, incluindo a política, pertencem a Deus e devem refletir a sua justiça e misericórdia. Quais são, então, os sinais e os desafios diante de tudo isso, diante da ordem da criação? A ordem da criação é o plano de Deus para o funcionamento do mundo. Foi como Deus fez as coisas. Ela é visível em coisas como a estrutura familiar, a justiça e a necessidade de trabalho. No entanto, algumas pessoas negam essa ordem, argumentando que tudo é uma construção social, tudo é uma construção cultural. Vamos de novo aqui falar de exemplos. Alguém pode argumentar que a família tradicional é uma convenção inventada pela sociedade
ignorando que ela é uma instituição estabelecida por Deus desde o início. Da mesma forma, o conceito de justiça é frequentemente distorcido por ideologias que promovem apenas interesses humanos. Os sinais de que existe uma ordem da criação estão presentes na harmonia das leis naturais e também na maneira como a vida humana prospera quando seguimos os princípios divinos. E chegamos na grande pergunta: é possível escapar da influência das ideologias? Fica aí a provocação para você refletir. Deixe o seu comentário aqui embaixo. É possível escapar da influência das ideologias? Dá para ser imune às ideologias? O que você pensa a respeito disso tudo? Eu já adianto aqui que, como cristãos, é impossível viver completamente livres de influências ideológicas, pois estamos imersos em uma cultura caída. No entanto, podemos reduzir essa influência ao reconhecer a narrativa cristã como nossa lente principal para interpretar o mundo, avaliar criticamente cada ideologia, identificando seus aspectos positivos e negativos. Também devemos colocar a nossa confiança em Cristo e não em sistemas políticos ou líderes humanos. Ao fazermos isso, lembramos que nossa cidadania está, em última instância, no reino de Deus e não em qualquer sistema terreno. Vamos concluindo então. As ideologias políticas prometem muito, mas são incapazes de resolver os problemas fundamentais da humanidade que estão enraizados no pecado. Como cristãos, somos chamados a ir além das ideologias e buscar discernimento espiritual, reconhecendo que nenhuma esfera social, por mais importante que seja, pode ocupar o lugar de Deus. Ao vivermos à luz da narrativa cristã, podemos atuar no mundo político com sabedoria, justiça e fidelidade ao reino de Deus. Se você acha relevante esse tipo de conteúdo, entende que ele é fundamental para ajudar na formação do povo de Deus, compartilhe. Incentive outras pessoas a também buscarem por esse conhecimento. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.